Deixa eu colocar o cronômetro aqui, para eu também secar. Né? Tem muito flamenguista aqui, pastor. Tem que ser um critério de escolha de obreiro, não dá para ser assim, né? Eu não sou vascaíno, mas eu confesso que o meu time está entrando pelo cano também. Eu torço para o Curitiba e do jeito que anda a coisa, volta para a segunda divisão no ano que vem. Mas, meus irmãos, deixando as brincadeiras de lado, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. É uma alegria podermos estar aqui novamente. Quero mais uma vez reconhecer e agradecer ao carinho, à hospitalidade do pastor Sóstenes, dos pastores que sempre quando vem a gente, vem conversar, vem abraçar. Obrigado pelo carinho, pela hospitalidade e de vocês. A gente anda por tanta igreja. Eu já passei pela SPB, pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, trabalhando nesses estados. Trabalhei em 6 estados da região norte, começando em Belém. Dei início ao trabalho da Sociedade Bíblica em Manaus, com barcos, com vários projetos, parte do Nordeste. Estou no Rio agora, há 7 anos. A gente vai em muita igreja. Tem algumas igrejas que têm uma sede pelo aprendizado da palavra de Deus. Tem outras que não. E eu quero honrar a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm sede do conhecimento. E como que eu posso dizer isso? Pela forma como vocês prestam atenção enquanto a gente fala. Tem igreja que muitas vezes o pastor está falando, está pregando, e as pessoas estão dispersas. Como foi bom na terça-feira passada, para quem está palestrando, ver a atenção e a dedicação de vocês, o desejo pelo aprendizado. Então, que Deus seja glorificado na vida de vocês cada dia mais, e que vocês continuem aprendendo e estudando a palavra de Deus. Pedro nos disse que nós temos que estar preparados para dar explicações, explicar a razão pela qual nós cremos, da esperança que nós temos. E nós temos que estar preparados para isso. Então, que você possa continuar nessa caminhada. Amém, gente? Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho muito importante. Todo tema é importante, mas esse eu acho muito importante, principalmente pelo contexto atual que nós estamos vivendo. Vou pedir se o retorno puder melhorar aqui um pouquinho, até para eu não falar tão alto. A Bíblia, ela vem sendo acusada, descreditada, desconfiada em vários momentos da história. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas atualmente, nós também estamos passando por isso. Antigamente, a gente esperava essa afronta de fora da igreja. As dúvidas que surgiam em relação à Bíblia vinham de fora da igreja. Hoje, as dúvidas estão dentro da igreja, em muitas igrejas, de diversas denominações. Gente que vai dizer assim, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro legal, um livro importante, um livro bom, mas ela não é a palavra de Deus. Gente que vai tirar a autoridade da Bíblia, vai tirar a validade da aplicação da Bíblia para os dias de hoje. E aí é só você entrar em YouTube e ver deixa eu usar um termo aqui, os pregadores modinhas do YouTube, os influencers do YouTube, dos Instagrams da vida, que estão aí desconstruindo o que muita gente levou tempo de oração, de jejum, de dedicação, de pregação, de culto ao ar livre, para construir a igreja. Agora essa turma nova chega aí e vai desconstruindo tudo o que muita gente construiu com dor, com suor e lágrimas. Então, essa palestra procura mostrar que a Bíblia tem autoridade e veracidade frente ao liberalismo teológico que nós estamos enfrentando já há alguns anos
no mundo e no Brasil. Para a gente falar sobre isso, para falar sobre veracidade da Bíblia, o fato dela ser verdadeira, para falar sobre inerrância, ou seja, na Bíblia não há erro, nós temos que entender como e quando se começou a surgir argumentos, contradições, acusações contra as Escrituras. A gente precisa fazer esse resgate histórico para entender o espírito do tempo, para entender qual era a motivação que estava por trás disso. E como pressuposto necessário para essa abordagem, a gente vai passar por dois movimentos históricos, dois processos que foram fundamentais para duvidar da Bíblia e criticá-la. O primeiro deles é o iluminismo e o segundo é o liberalismo teológico. Eu prometo que serei sucinto nessa parte histórica, até mesmo porque ela não constitui a parte principal da palestra. O que é o iluminismo? Eu não sou um historiador, é só de leitura, é só da experiência. Talvez tenham professores aqui que poderiam explicar muito melhor o que é o iluminismo. Mas, em síntese, o iluminismo, que tem ali o seu início pelo século XVII e vai se desenvolvendo pelo século XVIII, é um movimento que busca a razão de ser em trazer luz às coisas, por isso iluminismo, por isso luz. Ele é um movimento que tem início no aspecto mais filosófico, mas ele vai influenciando outras áreas, outros âmbitos da vida. E, com o seu crescimento, ele vai tomando conta de tudo o que nós conhecemos na sociedade. Nós podemos afirmar, sem medo de errar, que o iluminismo, ele determinou, de forma significativa, os rumos da história. O mundo que nós temos hoje, com os pensamentos que existem hoje, os pressupostos acadêmicos, os pressupostos até mesmo pós-modernos que nós temos hoje, eles têm a base e o apogeu justamente nesse contexto iluminista. Por quê? É o iluminismo que surge com um discurso sob a presunção de uma superioridade fundamentada na razão humana. Então o iluminismo procura trazer luz às coisas, segundo eles afirmam, para usar a razão humana para analisar a sociedade e todas as descrições históricas e todo o processo de desenvolvimento humano. Então, em síntese, traz a razão para julgar qualquer coisa. No iluminismo, como ali também dentro do período da Revolução Industrial, Revolução Francesa, o iluminismo vai criticar a forma de comércio da época, o modelo que existia, o mercantilismo, e aí vai surgir um novo momento, a Revolução Industrial traz essa à tona, então veja, influencia também a economia, vai criticar o absolutismo, o poder exagerado da igreja da época, o poder religioso da igreja, vai criticar a monarquia, então o sistema monárquico é colocado em dúvida e muda-se em muitos países, a França, por exemplo, e vai criticar a religião. Porque até o século XVII, século XVIII, o que ajudava a explicar e o que estava na base da explicação de muitos fatos, de muitos fatores, e até mesmo da ciência, tinha por base a religião, a teologia. As faculdades surgiram, o primeiro curso de uma faculdade tinha no centro a teologia, os outros cursos estavam em torno da teologia. As universidades, elas surgem com uma concepção cristã de buscar o conhecimento. E agora o iluminismo vem e fala o seguinte, a gente tem que tirar a explicação religiosa do centro, afastá-la e colocar a ciência no centro de tudo. Logo nesse período surge, por exemplo, um dos
dos antecedentes dos sociólogos da religião, dos grandes sociólogos da história. Ele não era um sociólogo, mas ele antecede esse período do surgimento da sociologia como uma ciência. Está Auguste Comte, por exemplo, que é o pai do positivismo. E Comte ele vai dizer o seguinte: o mundo passou por 3 etapas, por 3 estágios, até o termo que ele coloca. O estágio teológico, que era místico, mítico, que eram explicações do sobrenatural e não era nada baseado na razão. O segundo estágio que ele coloca é o filosófico, então é uma experiência também daquele mundo ideal, de um mundo diferente do religioso, mas não era algo material. E agora ele chega e diz o seguinte: agora a sociedade, do século XVIII para o XIX, está passando pelo estágio científico. E agora, então, o foco, o progresso da humanidade não se dá mais com a religião. O progresso da sociedade vai se dar por meio da ciência. Então, o iluminismo influencia nesse aspecto. E aí, o que isso tem a ver com a gente? Ora, quando se começa a criticar tudo que havia sido construído com base na fé, com base na teologia, com base na religião, o certo é que a igreja passa a ser criticada. O poder da igreja da época, e aqui eu não estou dizendo que estava certo, que estava errado, mas o poder da igreja começa a ser criticado. A teologia começa a ser criticada, o modo de fazer teologia começa a ser criticado. A ortodoxia de acreditar em um Deus criador, de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, começa a ser questionada. E com isso a Bíblia é questionada. A Bíblia vai para o centro do palco e fica sob a ótica do racionalismo, para se buscar a razão e criticar a Bíblia. Em síntese, esse período vai fazer uma retirada de Deus do centro. Depois, outros movimentos vão surgindo, como Nietzsche vai dizer da morte de Deus, e não que Deus morreu, mas que Deus não é necessário. Esse mundo não precisa de Deus, esse mundo precisa da ciência, precisa do progresso científico, e a sociedade só vai se desenvolver com base no conhecimento. Então há uma valorização exacerbada e exagerada do homem, da razão humana, do homem no centro. Então, já que é o homem que é inteligente, que pensa, é o homem que produz ciência, então agora vamos buscar garantias racionais, usar a razão para entender a fé cristã. E aí a gente chega na crítica à Bíblia, ali entre o século XVIII e século XIX. Eu até trouxe aqui algumas imagens dos principais pensadores da época. Hume, Kant, Rousseau, Voltaire, Diderot, enfim, outros que vão surgindo e que estão ali. Eles começam a concluir, então, que eles podem entender o mundo pela razão, e não mais pela forma de Deus enxergar o mundo. E eles começam a produzir textos, e em seus textos eles vão falando: olha, a Bíblia, então, ela é uma ficção, ela é um mito, ela é uma ficção que serviu apenas para controle, para manipulação da sociedade, para manipulação das histórias, do desenvolver histórico. Ela não é um livro revelado como o cristianismo diz que é. A Bíblia é um livro comum e qualquer. E esses pensadores, alguns críticos da religião, alguns que precedem o movimento da sociologia, e depois outros que vão preceder esse movimento, todos eles vão fazendo esse tipo de crítica e argumento contra as Escrituras. E aí, o relacionamento com as Escrituras começa a ser prejudicado. Alguns começam a rejeitar completamente as Escrituras e vão concordando: não, a Bíblia é um mito. História de Adão e Eva? Aliás, a gente está aqui num evento, numa escola bíblica de obreiros, um evento sério, um evento importante, e assim, tem gente que ainda acredita que Jó existiu, né? E fica falando por aí isso. Alguém aqui não acredita que Jó existiu? Levante a sua mão. Quem acredita que Jó existiu, levante a mão. Pode acreditar, porque se a Bíblia diz, é porque ele existiu de verdade, tá bom, gente?
Pode acreditar, não é isso, pastor Marcos? É ele que conta essa história. Começa a falar que Jó é mito, é uma lenda antiga. Adão e Eva, isso é historinha, como que Deus vai criar um ser humano assim, vai tirar da costela? Isso é historinha para criança, isso é um mito. Outros ainda tentando fazer uma ponte com a religião, falam, não, a Bíblia tem alguns princípios morais, que são importantes, o princípio do amor, do perdão, tudo isso é importante. E começa assim então a discutir, e outros vão pegar e vão usar os critérios racionais, surgidos pelo iluminismo, das críticas à religião, para julgar e interpretar a Bíblia. Aí pega as histórias da Bíblia, os milagres, a travessia do Mar Vermelho, o Jonas, e começa a questionar isso, os milagres. Jesus sendo Deus encarnar, isso não é verdade. Jesus até existiu historicamente, aí dá uma ênfase ao Jesus histórico, que até hoje influencia muita gente por aí, mas não é esse negócio de nascer de uma virgem. Por favor, quem vai acreditar num negócio que Cristo ressuscitou? Isso é história inventada pelos discípulos. E isso começa a ser falado. E a Bíblia, então, começa a ser desvalorizada. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro da teologia, fora da teologia, começa a se procurar uma explicação lógica. A gente tem que dar uma explicação racional ao que a Bíblia está dizendo, a cada narrativa das Escrituras. A gente tem que subjugar a Bíblia como um livro qualquer da literatura, da história da humanidade. A Bíblia não é mais um documento como palavra de Deus, mas ela é um documento humano como qualquer outro documento. Isso estava acontecendo principalmente fora. E dentro do campo da teologia, então, surge um método de interpretação da Bíblia, diferente do que existia até o século XVIII para o século XIX. Chamado método histórico crítico, que eu coloco aqui como uma falsa solução. As críticas que a Bíblia começou a receber, a religião começou a receber, a fé cristã começou a receber, levaram alguns teólogos a construir um método que valorizasse a história, de certa forma, mas criticasse, olhasse com crítica ao texto. E as igrejas, algumas igrejas passaram a utilizar, até hoje, algumas utilizam esse método de interpretação. É nesse momento que surge o que a gente conhece como teologia liberal ou liberalismo teológico. O surgimento da teologia liberal se dá até não com má fé. Não é que alguém quis ser liberal, alguém quis dar uma resposta às críticas que estava recebendo. Havia até, de certa forma, com muita cautela eu digo isso, uma boa intenção. Falou, olha, já que a Bíblia está sendo ignorada, destruída, vamos criar um meio campo aí, vamos fazer um meio termo para a gente continuar valorizando a Bíblia. Então surge, com Schleiermacher, que está aqui, o que hoje a gente pode chamar como o pai do protestantismo liberal, no movimento católico vai se chamar o modernismo, que também vai estar ali no mesmo período, e ele publica essa obra sobre a religião, discursos dirigidos a seus cultos depreciadores. Ele está querendo responder e usar a razão para responder. E aqui então surge a teologia liberal. Qual é a proposta lá na origem e no decorrer histórico da teologia liberal? Já que não dá para explicar os milagres, já que não dá para explicar muita coisa que a Bíblia diz com a razão, então a gente tem que reduzir o cristianismo aos limites da razão. A gente tem que pegar a Bíblia e tirar as doutrinas dela, os dogmas, que Jesus é Deus, que Jesus é homem, que o Espírito Santo atua, que existe salvação, que existe céu, que existe inferno. A gente tem que tirar esses dogmas, essas doutrinas e colocar à parte. E vamos olhar para a Bíblia como um livro que tem uma verdade moral que pode nos ajudar.
Essa ideia, ela é, na verdade, oriunda de então toda essa realidade política, social, filosófica e teológica que vai permeando, que vai construindo aquele tempo. Só que o que leva a isso? A uma significativa ruptura com a autoridade da Bíblia, como sendo ela, palavra de Deus, e com a teologia da Reforma, que 3 séculos antes tinha resgatado a igreja para a palavra de Deus. Chega-se à conclusão, não dá mais para ficar em acordo com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, não dá mais não, tem que abandonar esse negócio, rompimento com a teologia reformada e protestante, e também vamos explicar a Bíblia agora racionalmente. E aí, a verdade é que a ênfase da teologia liberal vai se dar em valorizar a filosofia, valorizar a moral que Jesus ensinou como um mestre da moral, vai valorizar, vai fazer um diálogo, uma ponte com a sociologia da religião que está surgindo nesse período, vai valorizar o conceito, por exemplo, da Revolução Francesa, fraternidade, amor para o próximo, e tudo isso, e tudo em torno do ser humano, o sentimento humano. O homem é tão bom, ele é tão perfeito que ele está fazendo a sociedade progredir. É isso que está permeando a base dessa teologia liberal. E agora, o cristianismo não é mais a religião da salvação. O cristianismo não é mais a revelação de Deus. Mas o cristianismo é apenas uma religião entre tantas outras. Perceba que esse pós-modernismo de hoje tem origem aqui. Que tudo é igual, todos os caminhos levam a Deus. É nesse tempo, nesse conceito que surge. E essa teologia liberal entra nas igrejas, nas faculdades, nos seminários de teologia. Os púlpitos das principais igrejas da época foram tomados por uma nova fé, distanciada do cristianismo histórico e do cristianismo bíblico. Tudo é o homem. As pregações passam a se pautar nisso. Só que eles esqueceram um detalhe nesse processo. Porque o ser humano é um ser decaído. E aí, quando a razão não funciona, eles têm que repensar a história. Tudo estava sendo colocado no otimismo do homem, do ser humano, o otimismo antropológico, fundamentado no ser humano, que está descobrindo a ciência, que está descobrindo o mundo, que está questionando o discurso religioso. Tudo isso rui. Quando o ser humano está lá num pedestal altíssimo de ser o apogeu, o auge da história humana, o melhor momento da história da humanidade, tudo isso, os pensamentos humanistas, racionais dos séculos anteriores, vão por terra, quando começam as 2 grandes guerras, no início do século XX. E aí a barbárie humana é demonstrada. Então esse ser humano que estava querendo o progresso da ciência para fazer o bem, usou o progresso da ciência para fazer guerra. E muita gente morreu. Esse ser humano que era tão otimista, tão bom, agora está batalhando por coisas que não deveria. As barbáries das 2 grandes guerras levam esse otimismo humano, antropológico, ao fim. Por consequência, a teologia liberal entra no bojo. Não dá mais, então, agora, para defender que é a razão humana, que o ser humano é bom e que o que interessa é a moral, porque, como a Bíblia já diz há muito tempo, o ser humano é decaído. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos carecem da glória de Deus, todos foram destituídos, e é só Jesus que é a única resposta para esse ser humano decaído. Não é que a ciência não é importante, ela é, não é que a sociologia é importante, ela é, mas a solução para a humanidade não estava em nada disso. Então começa um caminho de retorno. Um dos primeiros a começar é um teólogo famoso, alguns rejeitam ele, outros aceitam, eu trago como uma descrição histórica, é Karl Barth. Karl Barth era um pastor liberal, era um pastor que pregava o liberalismo teológico. Só que quando há a guerra, esse pastor ele entra em crise.
Fala, peraí, que resposta eu dou agora? O liberalismo teológico não vai me ajudar a fazer nada aqui nessa igreja. Ele destruiu a igreja e mostrou a realidade humana. E agora, o que eu faço? E aí ele se volta para a teologia da reforma. E ele volta para a Bíblia. A teologia da palavra em Calbart é bem significativa. E aí Calbart, contra todo aquele movimento liberal que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, não apresenta Deus, não é a revelação de Deus, ele vai dizer o seguinte: existem 3 formas pelas quais a palavra de Deus alcança o ser humano. A palavra de Deus alcança o ser humano pela revelação especial que se dá em Cristo Jesus. Jesus é o ápice da revelação de Deus e é a Bíblia que nos apresenta essa revelação. Ele vai dizer que a outra forma pela qual a palavra de Deus alcança o ser humano é pela palavra escrita, ou seja, a Bíblia, ainda que ele use um termo diferente, que até hoje se discute nos seminários de teologia, ele diz a Bíblia contém a palavra de Deus, ainda que ela não seja em sua totalidade. Calbart está no meio do caminho ainda duvidoso, ele diz, a Bíblia contém a palavra de Deus, então ela é a palavra escrita de Deus. E a pregação também é a palavra de Deus. Então, 3 formas pela qual a palavra de Deus se manifesta. E então, Calbart faz um caminho de retorno para os pressupostos da palavra de Deus. E nessas três formas, Deus é o sujeito permanente da sua palavra. Calbart dá um primeiro passo de retorno. E ele deve ser entendido assim, para quem estuda um pouco mais de teologia. É assim, dentro desse conceito histórico que é melhor entender Calbart. Mas há também um outro movimento de retorno, que é chamado de fundamentalismo. Talvez você já ouviu falar, são os fundamentalistas religiosos. Esse termo tem origem dentro desse conceito. O fundamentalismo é um movimento que surge ali entre 1909 e 1915, por meio de uma série de publicações de obras que são publicadas. Eu até trouxe uma imagem de algumas publicações antigas aqui, que são chamados de fundamentos, o testemunho da verdade. O que esses escritos tinham por intenção quando foram produzidos e publicados? Eles ressaltavam agora um passo a mais em retorno à Bíblia, eles ressaltavam a Bíblia como algo de extrema importância para a fé cristã, em contraposição à crítica da ciência, às dúvidas lançadas pelo liberalismo e ao racionalismo. E aí essas publicações vão começar a ser discutidas nos seminários teológicos da época e vão começar a ir para os púlpitos da época. Então é um caminho de retorno que procura valorizar e resgatar a centralidade da Bíblia, o centro da Bíblia novamente nos púlpitos das igrejas oriundas da Reforma Protestante. Os fundamentalistas até se destacaram por sua radicalidade em relação à Bíblia. Eles que começam a afirmar algo que para nós hoje é caro e é importante, a principal doutrina em relação ao estudo das Escrituras, que é o estudo a perspectiva da inerrância verbal. Ou seja, os fundamentalistas dizem, a Bíblia não contém erros. Eles vão até um pouco além do limite que hoje nós entendemos, conhecendo um pouco mais. Eles dizem assim que toda a Bíblia, ela foi ditada verbalmente, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. O que a gente sabe que não é tanto. Tem momentos que o escritor usa as suas próprias palavras. Tem momentos que Deus faz um ditado verbal igual a gente tinha na escola. Mas eles começam esse caminho e restaram dizendo, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é um livro sagrado, completamente inspirado, infalível regra de fé e prática. E isso traz de volta a Bíblia, a sua autoridade e a sua veracidade. Até aqui foi a descrição histórica. E hoje? Bom, como um movimento histórico, o liberalismo teológico já acabou. Ele teve a sua influência e seu movimento lá. Porém, ele deixou muitas raízes e muitas influências, principalmente no meio acadêmico teológico.
igrejas, pastores que enveredam pelo caminho do liberalismo teológico não pensam em missões. Culto ao ar livre, evangelização, ir para presídio, abrir igreja em comunidades, não precisa de nada disso. Eles não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, eles não acreditam que alguém tem que ser salvo. E tem gente por aí falando isso. Continua falando que a Bíblia é um livro até interessante, é um documento humano, mas que tem muitos erros e muitos problemas. E essa é a forma que o liberalismo vai influenciando hoje. Atualmente, eu até coloquei aqui, é uma teologia liberal mais light. Mais disfarçada, não é tão escancarada como foi ali no seu início. Essa teologia liberal vai começar a dizer assim, as histórias que a Bíblia conta não são bem verdade. Acredite, vou pegar o meu livro. Em um seminário de teologia aqui no Brasil, que eu não vou dizer qual, um professor de Bíblia pegou a Bíblia e soltou no lixo. Isso há 20 anos. 15, 20 anos. Um grande seminário de formação teológica do Brasil. Não vou nem dizer o local, que senão vocês já vão desconfiar. Alguns dos professores que lá estavam da área de Bíblia diziam assim, Davi não existiu não, hein? Isso é invenção do povo judeu para valorizar a sua história. E cuidado, porque se você não souber comprar um livro de teologia, você vai encontrar livro que diz isso aí. Eu li esses livros porque a gente tem que ler, tem que comparar. Mas está aí, Davi não existiu. Então negam o aspecto histórico, negam a autoridade da Bíblia em todas as áreas, negam a inerrância da Bíblia como palavra de Deus, demonstram e vão fazendo desconstruções das verdades de autoria. Quem escreveu o Pentateuco não foi Moisés, quem escreveu isso não foi, Paulo não escreveu nada. Eles chamam de Corpus Paulinum, mas não é escrito de Paulo, é gente que usou o nome de Paulo para escrever, e das cartas de Paulo lá, o original deve ter umas 3 ou 4, mais 5 talvez. Segunda Pedro, eu falei na aula passada, não foi Pedro que escreveu. Então começa-se a desconstruir quem são os autores que a Bíblia diz que são. Começam a pegar as histórias sobrenaturais. Olha, a travessia do Mar Vermelho, a verdade é o seguinte, é que não era um mar, era uma água por aqui, pelo joelho talvez. Eu só queria entender como que o exército de Faraó morreu todo lá. O milagre foi maior ainda, né? Porque morrer afogado era mais fácil, o milagre foi maior. As histórias de milagres, os discípulos contaram só para legitimar esse mestre revolucionário que surgiu para mudar a história. Reitero aqui, uso um método histórico crítico. Não vou falar qual, mas tem faculdade que usa o método histórico crítico para a interpretação das Escrituras. E o método histórico crítico, a primeira coisa que ele faz é tirar o que eles chamam de mito. É ficar só com o valor intrínseco da história. E aí tenta reduzir o cristianismo a princípios éticos e morais, e não às suas doutrinas. E meus irmãos, essa teologia liberal light está por aí. Jesus é amor. Eu até me irrito quando escuto esses negócios. Eu sei que Ele é amor. Jesus não falaria isso. Princípios éticos e morais. E eu não estou dizendo que o cristão tem uma implicação ética e moral no seu comportamento, na sua conduta e na sua fala. Ele tem. Mas fé cristã não é somente isso. Valoriza a kenosis. Kenosis é a encarnação de Cristo, ou seja, o rebaixamento de Cristo, o Criador em criatura, como um princípio único de se viver a fé e interpretar tudo. Então, tudo que se explica na teologia por aí é o rebaixamento. Quem está fazendo prova da PUC, se prepara. Faz esse tipo de limite. Pega algumas coisinhas que são aceitáveis para o mundo acadêmico, para o mundo de hoje, e tornar ele aceitável. Está vendo como nós somos legais? A gente está ignorando várias coisas aqui, e nós só vamos ficar com as coisas legais. É isso que é esse liberalismo light de hoje,
que é pior do que aquele descarado, porque esse passa como legal. Como nós podemos superar esse liberalismo? Bom, nós precisamos necessariamente passar pelas Escrituras. Sem fidelidade à Bíblia, nós não venceremos esse liberalismo teológico. Se não acreditarmos na autoridade da Bíblia, se eu não acreditar que esse livro não é uma literatura qualquer, mas é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, sem eu acreditar nisso, nós não venceremos. Sem aceitar a totalidade da revelação de Deus aqui, nós não venceremos. E, aliás, não seremos verdadeiros cristãos. Porque essa é uma doutrina fundamental para nós. A inerrância das Escrituras. Nós, como crentes em Jesus, vocês, pastores, obreiros, membros, líderes, nós precisamos assumir isso para a nossa vida. A Bíblia é o livro inerrante de Deus. A doutrina da inerrância é essa crença de que a Bíblia é verdadeira, de que a Bíblia é confiável no que ela descreve, na mensagem que ela nos apresenta. É a certeza de que ela apresenta a verdade de Deus, porque ela foi inspirada por Deus, e por ser inspirada por Deus, ela se aplica em qualquer área da minha vida. Qualquer coisa que eu quiser submeter, eu preciso passar pelas Escrituras. Quando eu acredito na autoridade, na inerrância, eu sei que eu estou no caminho certo, sem medo de errar, por algum fato que está narrado aqui, que vão dizer que não é. Não, eu sei que é. Eu sei que é verdade, porque ela é de Deus. É claro que, de forma prática, a inerrância das Escrituras, ela afirma que os manuscritos originais, que nós chamamos de, no campo bíblico, de autógrafos, o texto mesmo de Paulo, o texto mesmo de Pedro, os textos lá nas línguas originais, eles não continham erros. Mas nós não temos nenhum autógrafo mais, nós não temos nenhum texto original mais. Do Novo Testamento nós temos mais de 5.000 cópias, só cópias. E um copista que fez um grande trabalho, e que nós reconhecemos, às vezes por devoção, por piedade, por temor a Deus, por ingenuidade, talvez um ou outro por má fé, pode ter feito uma alteração. Pode ter inserido, porque eles copiavam para compartilhar, copiavam para ter uma cópia para si, como eu falei um pouco na aula passada. Pastor, então tudo que está na Bíblia tem erro dos copistas. Acalma, não é assim. Há uma ciência que se chama crítica textual, que já descobriu que as diferenças de um texto de um copista para outro copista, juntando essas 5.000 cópias do Novo Testamento, dá menos de 0,5%. É muita coisa? A maioria dessas diferenças, são técnicas. Um copista escreveu Jesus Cristo, o outro escreveu Cristo Jesus. Mudou alguma coisa? Não. Ah, pastor, mas não tem alguns outros problemas? Tem. Tem alguns que duvidam de João 8, a passagem da mulher adúltera. Tem alguns que duvidam lá de 1 João, dos 3 que dão testemunhas. Romanos 8:1 é um texto claro, que na revista e corrigida, diz agora, nenhuma condenação há, vamos lá? Para os que estão. Por que vocês ficaram em dúvida? Porque tem Bíblia que tem e tem Bíblia que não tem a segunda parte. Aqui é um problema de copista. Por quê? Não é que algumas traduções arrancaram da Bíblia. É que o copista puxou a parte do versículo 4 para o primeiro. Porque o que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, está no verso 4. Ele só copiou e puxou. Nas cópias, nas primeiras traduções, só tinha um conhecimento de uma cópia. Depois se descobriu outras várias cópias que não tinha essa parte B do verso 1, que está na corrigida. Mas, e não está na Nova Almeida, na Revista Atualizada, na NVI. Mas foi acréscimo? Não. Foi um copista que puxou o que está no 4 e colocou no 1.
O conceito, o texto, a verdade teológica e doutrinária está ali. Amém, gente? Deu para entender a explicação? É um assunto técnico, às vezes exige muito tempo para explicar, mas é mais ou menos isso. Então, pode ser que numa cópia tenha um erro, uma vírgula fora do lugar para ser bem compreensível. Uma palavra que um copista usou um termo, mas o outro, na hora de copiar lá, escreveu diferente, porque a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, era tudo corrido. E tudo escrito uma palavra do lado da outra. Então, às vezes, uma junção de palavra pode gerar uma outra palavra. E aí, na hora de traduzir, pode gerar uma confusão. Então, as traduções e as cópias, por vezes, ainda que seja menos de 0,5%, pode apresentar divergências. Mas são divergências técnicas e não assuntos fundamentais das Escrituras. Menos de 0,5% do que nós temos no Novo Testamento. Tudo certo até aqui? Amém? Então vamos continuar. E eu quero apresentar agora por que nós podemos e devemos acreditar na inerrância bíblica. Pastor, o senhor me permite? Eu até tento usar, mas não dá jeito. Por que nós podemos e devemos acreditar na inerrância da Bíblia e na veracidade, na autoridade da Bíblia? Primeiro, pelo próprio testemunho interno da Escritura. A própria Escritura fala de si mesma. E as declarações que ela faz são declarações de pureza e de perfeição, que são relatos absolutos. O salmista, ele não diz assim, olha, quase toda a palavra de Deus é pura. Uma parte é pura, a outra parte não é. Não, ele não diz que a lei do Senhor é quase perfeita, mas não é tão perfeita, não. A palavra de Deus é pura, a lei do Senhor é perfeita, a tua palavra é a verdade, disse Jesus Cristo. Então a própria Bíblia fala de si mesma e apresenta a sua perfeição completa, não deixando nenhum espaço de dúvida e de teoria de perfeição parcial. Mas pastor Gui, quando o diabo fala na Bíblia, o diabo fala na Bíblia porque Deus permite que o diabo fale na Bíblia. Então até ali é Deus no controle da palavra do diabo, no controle de palavra de qualquer um que esteja falando. É palavra de Deus. Amém? Segunda questão é algo muito simples. É a questão da credibilidade. Ou a Bíblia se sustenta como um todo, ou ela cai como um todo. Não dá para ela ter verdade e mentira. Não dá para ter parte verdadeira e parte mentirosa. Você já imaginou se todo dia de manhã você fosse ver qual é a temperatura, qual é o clima hoje para o Rio de Janeiro? É sol, 40 graus. Quando você sai, está 15 graus, frio e chovendo. Um dia tudo bem. O pessoal errou. No outro dia, erro. No outro dia, erro. Um dia, um acerto. No outro dia, erro. Quando a gente passa a lidar com algo conhecido por conter erros constantemente, facilmente perde a credibilidade. Então, a Bíblia tem que ter uma credibilidade total. Se a Bíblia ela é inexata, ela é errada, ela apresenta erros, quando ela fala em alguns assuntos, quando ela descreve algumas partes, por que a teologia dela poderia ser verdadeira? Por que o centro da mensagem seria verdadeiro? Ou tudo é verdade, ou tudo é mentira. A Bíblia é um documento confiável, ou ela não é um documento confiável. Não dá para a gente ficar, não, aqui confio, aqui não confio, aqui aceito, aqui não aceito. Não dá. Terceiro, é o que eu chamo de questão de durabilidade. Qual é o livro da história da humanidade que levou 1.600 anos do primeiro registro ao último registro? E que até hoje continua mais atual do que o jornal de amanhã. Qual livro? Tem? Você conhece?
O jornal de amanhã nem saiu, mas a Bíblia já é mais atual do que o jornal de ontem, de amanhã e da semana que vem. Ela continua verdadeira nas suas profecias. Aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, vem acontecendo. Por quê? Porque não é um livro humano qualquer, não é uma historinha qualquer, é porque é a revelação, é a palavra de Deus. A Bíblia continua sendo o livro mais perseguido, mas continua sendo o livro mais lido. No Brasil, uma pesquisa 2, 3 anos aí atrás, constatou que a Bíblia está disparado 10 vezes mais que o segundo colocado. É o mais lido, é o mais vendido, é o mais traduzido, é o mais distribuído, é o livro mais querido, é o livro mais citado. Que outro livro da história tem essa credibilidade e essa durabilidade que a Bíblia tem? Nenhum. Mesmo os livros mais clássicos aí da literatura não têm essa durabilidade e essa aceitação. Como consequência, uma questão de utilidade. Porque existe na história da humanidade, e existe hoje, milhares de pessoas no mundo todo, que pegam essa Bíblia e dizem assim: esse livro, quando eu li ele mudou a minha vida. Que outro livro faz isso? Que outra mensagem pode entrar em Bangu 1 e transformar a vida do pior bandido? Que outro livro muda valores e comportamentos? Que outro livro dá uma resposta tão especial, tão sobrenatural e tão ungida quanto a Bíblia em momentos difíceis da vida, quando há morte, quando há dor, quando há enfermidade? Nós lemos isso aqui, e isso entra no nosso coração com poder, com graça. A situação às vezes nem mudou, mas o coração mudou porque a palavra de Deus trouxe vida. Que outro livro faz isso? Existe. Por isso a Bíblia, como a palavra de Deus diz em Hebreus, ela é viva, ela tem vida, ela traz o sopro de Deus, ela traz a vida de Deus, e ela é viva e eficaz, ela penetra, ela consegue discernir o coração, os sentimentos. E às vezes a gente está lá: Senhor, eu estou assim e assim hoje, fala comigo. E aí você pega e abre a Bíblia, e aquela palavra vem ao seu encontro. Quem já teve essa experiência, levanta sua mão e diga glória a Deus. Pode achar qualquer outro livro aí da história, não há um que faça isso. Questão de coerência metodológica. Na academia, na ciência, a gente fica falando isso, né? Um texto, ele tem que ter coerência metodológica e epistemológica. Não basta começar a escrever, você tem que seguir um método. Você tem que seguir um conceito do conhecimento, que é a epistemologia. Eu fico imaginando se a gente pegasse aqui, eu, pastor Sócio, pastor Felipe, outros pastores aqui, outras pessoas. Vamos reunir 40 homens aqui? Vamos reunir. Vai cada um para um lugar. E vamos escrever um livro, vamos contar uma história todo mundo junto, mas sem a gente compartilhar. O Felipe não fala comigo, eu não falo com o pastor Sócio, e ninguém fala com ninguém. A gente só vai escrever um livro. Lá no final a gente junta tudo e vai ver o que dá. Você acha que daria um livro como esse, que tem um propósito, uma história, uma coerência, um jeito e uma história que Deus vai se revelando? Não tem. São 40 autores, em lugares diferentes, em regiões diferentes, em tempos diferentes, em 1600 anos de escritas, em contextos às vezes totalmente opostos. Ainda assim, há uma única verdade nesse texto. A Bíblia é marcada por sua unicidade. Ela começa falando que o ser humano foi criado, caiu em pecado, o Salvador foi apresentado, ele chegou no Novo Testamento e ele há de voltar para buscar a igreja no final, conforme descreve Apocalipse. É uma história.
É a história de Deus salvando o seu povo. É esse o propósito da Bíblia. Então a Bíblia é o livro com a maior coerência metodológica e epistemológica que existe na história da literatura. Não tem outro. É porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus na vida dos seres humanos. Tem livros sagrados de outras religiões por aí, que tem cada história. O sujeito ficou dentro de uma caverna um tempão, vários meses, e de repente ele saiu com um livro sagrado, e diz assim, é que um anjo foi lá e me revelou. Islamismo. Mormonismo. O livro de Mórmon. O anjo moroni que vai lá e revela tudo. A Bíblia não se preocupa com isso. Ela diz assim, não, são homens que escreveram mesmo. Não tem anjo que aparece aqui e fica falando, vai, escreve aí agora. Não tem ninguém escondido dentro da caverna e quando sai teve a revelação. Não. É palavra de Deus em linguagem humana. Que coisa mais natural possível. Mas quanto mais natural, mais divino, mais sobrenatural. Porque não há nenhuma invencionice. Deus não abriu mão do ser humano. Ele usou Pedro daquele jeitinho que ele era. Usou Paulo daquele jeito que o Paulo era. Usou Moisés do jeito que o Moisés era. Cada autor bíblico coloca a sua própria característica no jeito de falar, no jeito de escrever. Cada um do seu jeito. Lucas é detalhista, um historiador. Marcos é rápido e prático. Jesus chegou, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus foi embora. Jesus chegou, Jesus curou, Jesus pregou e foi embora. E cada um vai usando a sua forma. Ela é a palavra de Deus em linguagem humana. E é por isso que eu levo a acreditar ainda mais. Porque ela conta a história de Deus, do povo de Deus, num mesmo propósito. Nós já falamos na aula passada, não é que os autores bíblicos eram inspirados. Eu acordei e hoje estou inspirado para escrever. Não, é Deus que inspirou eles, é Deus que expira a sua palavra. É o termo que Paulo usa em Timóteo, telpneustos. Deus sopra, assim como Ele soprou a vida, Ele sopra também a sua palavra e os escritores a produzem. Sétimo, são só 35 aspectos, tá, gente? O que vocês riram? Não é isso não, já vai acabar. É porque a palavra de Deus reflete o seu autor. A Bíblia é um dos poucos livros que você pode ler com um autor presente em qualquer momento. Onde você lê, na cidade, no meio do mar, no meio do mato, o autor está presente. E a Bíblia reflete o seu autor. Há homens humanos que foram utilizados para escrever? Mas à medida que eles vão escrevendo não por vontade própria, como Pedro nos diz em capítulo 1, versículo 21 da segunda carta. Há uma supervisão do Espírito Santo. Foram falados, homens falaram da parte de Deus. Já que Deus é o autor principal, o ser humano é um instrumento, o Espírito Santo é o supervisor, a consequência natural é a veracidade desse texto como a palavra de Deus. Em oitavo lugar, é porque Deus é verdadeiro. Se a Bíblia contém erro na sua mensagem, então Deus não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas, e Ele mesmo é capaz de cometer erros. Se a Bíblia contém contradições, divergências, como alguns dizem, Deus é esse autor da confusão. Em outras palavras, se a inerrância bíblica não for verdade, então Deus não é Deus. É por isso que, em nono lugar, a gente tem que ter uma questão de total aceitação. Não dá para a gente pegar a Bíblia e falar, eu vou aceitar isso aqui, mas esse capítulo aqui, essa história aqui, eu vou rejeitar. Eu não estou dizendo que não se deva interpretar corretamente, é outra coisa, estou dizendo de aceitação. A Bíblia não é uma mistura de texto que a gente pode usar os nossos critérios e ir escolhendo. Não, a gente não pode sair escolhendo o que a gente gosta e jogar o resto fora. Isso aqui não vale não.
Se a Bíblia está errada, se o inferno não existe, por que ela vai estar certa sobre o céu? Então é uma questão de total aceitação. Se eu aceito a verdade da descrição do céu, eu aceito a verdade da descrição do inferno. Se eu aceito a verdade que existe um Criador, eu aceito a verdade que esse Criador se encarnou num ser humano, e Ele morreu em meu lugar, e ressuscitou no terceiro dia, e comprou e pagou o nosso pecado, e nos apresentou a Deus. Ou eu aceito tudo, ou eu não aceito nada. É uma questão de totalidade. Em 10º lugar, uma questão de prática. É porque ela é o nosso manual de fé e prática. Se ela não é confiável, pastor Felipe, como que eu vou seguir esse negócio? Não dá para seguir algo que eu não confio. Eu acredito nela porque Jesus testemunhou sobre ela. Jesus disse que as Escrituras não podem falhar, não pode mentir. Jesus diz que as Escrituras não podem ser invalidadas. Jesus diz que as Escrituras testificam dele. Jesus diz que a palavra de Deus é verdade, a tua palavra é verdade. Jesus, os apóstolos, se referem aos personagens, se referem a Jó, a Jonas, a Moisés, e fala que esses homens de fato existiram. Então, se Jesus diz, eu fico com Jesus e rejeito qualquer um que faz uma crítica contrária a isso aí. Já fiz a minha escolha. E por uma questão de proposta. Tem gente que quer pegar Gênesis 1 e 2 e brigar com cientista. Não, cientista, você está errado, esse negócio da evolução aí, essa descrição tua, você está errado. Olhe para mim, por favor. A Bíblia não foi escrita para provar ciência, nem para discutir ciência. O propósito original de Deus, ao descrever a criação em Gênesis 1 e 2, em outros textos da Bíblia, é mostrar que Ele é o Criador e que a criação tem um propósito. Ah, pastor, mas não dá para discutir? Claro que dá. Tem gente séria, cientista cristão, que está aí fazendo essa ponte e dialogar. Mas não é isso que a Bíblia, não é por isso que a Bíblia foi escrita. Ah, pastor, tem relatos históricos, que muita gente às vezes tenta destruir os relatos históricos da Bíblia, que não são verdadeiros, e na verdade aí vem a arqueologia cada vez mais, e as descobertas históricas, e vão mostrando que os relatos históricos são verdadeiros. Mas a Bíblia não é um livro de história, ainda que ela contenha muita história para contar, ainda que ela tenha muita geografia, e que as histórias e os lugares que a Bíblia apresenta, quando ela fala sobre isso, é uma fonte digna de crédito, mas a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de biografia. Ah, vamos contar a história da vida de Jesus. Não. Os evangelhos não são biográficos. Eles não estão preocupados com a infância de Jesus, com o que Jesus fez. Se ele estava jogando bolinha de gude, quando é bolinha de gude aqui no Rio de Janeiro também? Quando ele tinha 10 anos. Eu só acho que ele não torcia para o Flamengo, pastor, mas é impossível, né? Seria um grande erro. A Bíblia não está preocupada com o que Jesus fez quando tinha 18, 20 anos, se ele teve alguma doença, se ele teve uma dor de barriga. Não, a Bíblia não está nem aí para isso. Quando ela descreve os períodos da infância, ela descreve com propósito. É para mostrar que a profecia do Antigo Testamento está se cumprindo no Novo. Porque o propósito é revelar Deus, quem é o ser humano, a origem e o destino da vida em geral. E nesse aspecto, os livros da Bíblia descrevem uma história totalmente verdadeira. Mas pastor, e as contradições que às vezes as pessoas falam que há na Bíblia? Bom, a verdade é que muitas supostas contradições são de fato diferenças e não divergências. Ah, pastor, um evangelista diz que tinha 2 cegos, o outro diz que tinha um só. Os 2 estão certos, porque onde tem 2 tem que ter um primeiro, correto? Questão de lógica. Mas a questão é que um evangelista quis falar, olha, tinha 2, podia ter 10, mas destacou 2. O outro prestou atenção em um. Eu uso uma ilustração que é a seguinte: pega um carro,
coloque uma pessoa na frente do carro, outra pessoa atrás do carro, uma pessoa numa lateral do carro e outra pessoa numa outra lateral do carro. 4. E diga assim, descreva o que você está vendo. Primeiro que ele vai descrever com as palavras dele, mas cada um vai perceber a partir do seu ponto de vista. Um está olhando à frente do carro, a lanterna, está olhando o vidro, para-brisa. O outro está olhando lá a porta traseira, a placa. O outro está olhando a lateral. Mas o que os 4 estão olhando? Um carro. Ainda que cada um tenha uma forma de contar, os 4 descrevem a mesma história. Eles não se contradizem, eles se complementam. E, aliás, já tem muitas respostas. Marcos, pega para mim a Bíblia de Estudo Almeida, Nova Almeida, atualizada. Já existem muitas respostas às muitas supostas contradições bíblicas em livros, em Bíblias de estudo como essa que eu vou mostrar para vocês, em manuais bíblicos, o manual bíblico da SPB, que está aí, o pastor falou na aula passada, em dicionários bíblicos como o de Unger. Essa aqui é uma das grandes Bíblias de estudo que nós temos. Ela traz descrição histórica, contextual, ela confronta as dúvidas. O pastor já leu. É uma excelente explicação para isso que esses pseudos conspiracionistas falam. A Bíblia já tem resposta, já tem livros. Tem livros, Manual de Enigmas e Contradições da Bíblia. Eu acho que é da editora Vida. Está lá, só comprar. Você vai estudar e vai entender. Como surgem essas traduções? Eu já estou acabando. Essas contradições. Primeiro, falta de conhecimento de interpretação da Bíblia. Lê um texto e não entende o que o texto está dizendo, aí acha que o texto está errado. Às vezes é falta de atenção à leitura da Bíblia. Não sei se vocês lembram de um caso que passou no Fantástico, de um pastor que Deus mandou ele adulterar com uma mulher, com a vizinha, com a irmã da igreja, porque estava escrito lá, vai lá e adultera. Aí o jornalista falou, não, está aqui, vai lá, a mulher adúltera. Não é adultera. Erro de português. Erro de leitura. Olha que absurdo. Esqueceu do acento. O outro problema é uma doença grave. Olhe para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele se ele tem uma doença chamada versiculite. Pergunta. Versiculite. Você tem, irmão? Pergunta aí. Meu irmão, eu sou filho de pastor. Na minha casa, na minha casa também não tinha televisão, pastor. Meu pai escreveu um livro. Meu pai é pastor, O Crente e os Programas de Televisão. Ele era radicalmente contra. O fato é que televisão entrou na minha casa, eu tinha 18 anos e entrou escondida dentro do cobertor. Sempre tinha um de vigia. Quando o pai estava chegando, alguém saiu correndo. Olha, está chegando, esconde a TV. Mas na estante da minha mãe, o que tinha era caixinha de promessa. O negócio para iludir crente. Porque ele nunca lê exigência, ele só lê promessa, só lê bênção. Ele nunca vai ler, vai te converter. Não, ele vai ler, o Senhor está contigo. Né? Só coisa boa. Ah, tá bom, vamos lá. Crente que lê um versículo só da Bíblia e acha que sabe tudo. Faz uma doutrina de um versículo. Leia o todo, e é por isso que eu coloco aqui, leia o livro inteiro, leia o capítulo inteiro, leia o que vem antes, o que vem depois, leia a Bíblia toda. O pastor lê a Bíblia 2, 3 vezes por ano, que o senhor falou. Siga o exemplo do seu pastor. Quem aqui assiste Netflix, levante a mão e diga misericórdia. Amazon Prime, misericórdia. Eu estou assistindo uma série agora, enquanto não termina esse negócio, a gente não para de assistir. Alguns dias aí, estava em casa doente, assisti vários episódios. Quem assiste futebol, levanta a mão aí. Misericórdia. Quem é flamenguista, diga, queima Jesus. Não dá? A gente gasta 1h30 assistindo um jogo de futebol se não tiver prorrogação e pênalti. Quem assiste comentário, programa de comentário de futebol, levanta a mão aí, gasta horas lá. Gasta 1 hora assistindo um episódio de Netflix.
Se você tirar 15 minutos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. É muito, gente. Eu tenho que me retratar aqui, porque eu acabei de descobrir que a esposa do presidente é flamenguista. Eu quero pedir perdão à irmã. Que eu posso conquistar ele, mas depois ela vai lá e vai falar, não, esquece esse negócio aí. Gente, cegueira espiritual de quem não nasceu de novo, que quer olhar para a Bíblia para ficar criticando, para ficar encontrando erro. Como eu já falei, deficiências, às vezes, de tradução do grego, do hebraico. E tem coisa na Bíblia que a gente não vai entender. Como que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Não sei. É pela fé que eu me aproprio dessa verdade e acredito nela e acabou. Não adianta ficar procurando teoria. Esquece. Esquece. Que Deus é um só, mas é Pai, é Filho e Espírito? Não sei te explicar. Mas é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu acredito. Acabou, ponto final. Então a gente fica com o que a Bíblia diz. Para terminar, o que eu quero dizer é que se a Bíblia faz afirmações falsas, no mínimo as suas porções equivocadas não podem ser voz de Deus. E aí eu não posso acreditar nela. E se ela é uma mistura de erro e verdade, de acerto e erro, como que a gente vai identificar o que é verdade e o que é mentira? O que é acerto e o que é erro? A gente vai ter que ter uma Bíblia da nossa criação. Olha, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é, mas vai depender do que eu acho que é certo e do que o outro acha do que é certo. Do que eu acho que está errado e do que o outro acha que está errado. A pergunta é, qual é o limite, qual é o critério para definir o que é revelação de Deus e o que não é? Fica algo subjetivo. Isso não quer dizer que você não deve estudar, se aprofundar, querer descobrir. Se você descobrir quem é o escritor de Hebreus, me liga, me fala, pelo amor de Deus. Mas o fato da gente aceitar como revelação não isenta a gente de estudar e aprofundar cada vez mais. Não significa acreditar na inerrância bíblica, não significa parar de usar a nossa mente para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia e aceitar qualquer coisa literalmente. Não, não é uma leitura cega. Aliás, a Bíblia nos comanda a estudá-la. A Bíblia elogia os crentes de Bereia porque eles iam examinar as Escrituras. Então, a gente pode até não compreender tudo o que ela diz, mas em nada reduz a inerrância e a veracidade dela, porque o que ela diz é a verdade. Para concluir, nesse tempo de relativismo, nós podemos sim confiar plenamente no que a Bíblia diz e firmar nossa conduta em suas afirmações, pois cremos sim que ela é a palavra inerrante do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, essa frase, ela resume um pouco do que nós falamos. A autoridade da Escritura repousa no testemunho que a própria Escritura dá de si mesma, porque não existe nenhuma outra autoridade maior por meio da qual a Bíblia possa ser medida. Amém? Agradeço a Deus pela vida de vocês. Pastor, muito obrigado.